Olá pessoal do canal Marcenaria Rústica, estamos aqui de volta para mais uma aula. Hoje será a nossa quarta aula. Hoje aprenderemos como fabricar o nosso formão. Hoje você compreenderá qual a vantagem de se fabricar um formão em vez de comprá-lo. Então não vamos perder tempo e vamos começar a serrar madeira e a fabricação do nosso formão. Nós vamos precisar de um pedaço de um resto de madeira de no mínimo uns 15 centímetros de comprimento por uns 2 ou 3 centímetros de largura para fazermos o nosso cabo. Eu vou usar esse pedaço de peroba velho. Nós precisaremos também de um pedaço de cano de ferro, não precisa ser novo. Pode ser um cano de 3/4 de polegada ou um cano de meia polegada. Isso vai depender do tamanho que você vai escolher para a espessura do seu cabo. E claro, vamos precisar de um pedaço chato de barra de ferro. Eu trouxe essas molas de caminhão para você ver que são possíveis dela se extrair um formão. Vou aproveitar essa, pois este formão está ficando curto de tanto ser afiado. Note que ela possui a mesma grossura do formão. É importante que a nossa barra de ferro possua no mínimo 2,5 mm. Essa possui 4. Menor do que essa espessura, o nosso formão envergará ou entortará quando for usado. Precisaremos cortar duas partes de 1 centímetro ou duas de 1,5, ou do cano de meia polegada ou do cano de 3/4 de polegada. Eu vou optar pelo cano de meia polegada. O nosso formão deverá ter por volta de uns 12 centímetros de comprimento. Isso a parte útil do formão, sem contar para dentro do cabo, ou seja, a parte utilizável do nosso formão. Vamos considerar mais uns 4 centímetros do anel para dentro do cabo. Então 12 mais 4, devemos cortar uma barra de no mínimo 16 centímetros. Meu outro formão possui 10 centímetros de área utilizável e mais 4 para dentro do cabo. Como eu disse, vou deixar 12 no próximo para que eu tenha mais espaço para afiá-lo. Agora vou pegar a morsa de madeira, fixar a barra de cano e cortar 1,5 cm mais 1,5 cm, ou seja, 2 anéis. Vou cortar com 1 centímetro, 1,5 vai ficar exagerado. Vou usar o arco de serra por ser mais seguro e rápido. A barra de cano está presa na morsa e agora é só serrar. Eu já medi os 16 centímetros da minha barra de ferro, prendi na morsa. Agora eu vou serrar a barra que será a lâmina do nosso formão. Pronto, cortei os 2 anéis, cortei a barra com 16 centímetros. Agora, se você tiver um esmeril em casa, você pode segurar com o alicate para não correr risco de se machucar e passar essa borda no esmeril. Note que ficam algumas farpas da serrinha. Mesmo que eu cortasse na esmerilhadeira ou no disco de corte de ferro com a serra mármore, ficariam essas bordas. Se você não possuir esmeril, uma lima chata e uma lima fina triangular darão conta do problema. Eu vou usar a lima chata para que você veja qual o procedimento. Você passa ela pela superfície, comendo totalmente as farpas de ferro que sobraram e na borda, para evitar que a gente machuque a mão quando utilizarmos o nosso formão. Eu vou passando em volta e vou removendo toda a farpa de ferro. Se você possuir uma morsa de ferro ou até mesmo uma morsa de madeira e preferir prendê-la, o trabalho será mais fácil. Eu estou fazendo na mão mesmo para que você entenda de forma rápida. Mas o correto seria prendê-lo numa morsa de madeira ou na morsa de ferro. Quando acabar de remover toda a borda, você pega a lima triangular e passa pelo lado de dentro, toda, fazendo movimentos de vai e vem, para que não sobre nenhuma farpa de ferro. Feito isso, os anéis estão prontos. Agora vamos para a nossa barra. Primeiro eu vou riscar os 14 centímetros da barra da área utilizável do nosso formão, e depois os 4 centímetros que ficarão para dentro do cabo. 12 centímetros, eu deixei até um pouco mais. Essa barra acabei cortando com 17 centímetros, não tem problema algum. Eu vou riscar 13 e mais 4. Eu deixei 1 centímetro a mais porque esse 1 centímetro será a lâmina. Isso você compreenderá mais para frente. O segredo da nossa barra é acharmos o meio dela. Não importa se ela tem 5 centímetros de largura, 3, 2, você tem que achar o meio. No caso, a minha barra possui 2,5 centímetros. Então a metade de 2,5, o ponto 2 milímetros e meio. Eu preciso achar esse centro. Eu vou riscar bem nessa direção para descobrir onde fica exatamente o meio da minha barra. Vou deixar o meu palito 1 centímetro no centro. Então eu vou colocar mais ou menos uns 7 milímetros para cada lado. 7 para cá,
7 para cá. Eu vou afinar no sentido da ponta. Então eu vou cortar aqui e aqui. Aqui reto e aqui. Com o arco de serra, eu faço um corte pequeno aqui e venho ao comprido. Mesma coisa do outro lado, ao comprido e um corte aqui até encontrar essa linha. Para que você entenda melhor, eu posicionei a barra de ferro na minha morsa pequena de ferro, só para ganhar tempo e não ficar toda hora substituído pela morsa de madeira, tirando e colocando na mesa. Fiz os dois cortes, com mais ou menos 7 milímetros cada, exatamente no risco de 17 centímetros. Eu cortei com arco de serra, 7 milímetros desse lado e 7 milímetros desse. Agora eu posso, dessa ponta para o centro, traçar uma linha. Note que eu estou afinando ela. Agora eu vou cortar com arco de serra daqui para cá e daqui para cá. Bom, cortei aquela área e esse lado todo. Sobrou o palito do meio. Note que ele ainda está grosso. Se você possuir um esmeril, é bom dar uma afinada na ponta, para que ele entre com mais facilidade no cabo. Se você não possuir, com uma lima você consegue debastar e remover as farpas e dar uma afinada de leve na ponta. Passei os anéis do esmeril para remover aquela camada de ferrugem que existia, mas esse trabalho pode ser feito também com a lima. E dei uma passada na barra de ferro no esmeril, afinando a ponta onde entrará no cabo, levemente, e removendo aquela camada grossa de ferrugem. Você pode notar que eu não removi tudo, mas este lado será a parte do chanfro, da ponta do formão, então não é necessário. Este lado sim, eu preciso passar mais, pois aqui ficará a ponta da nossa lâmina. Dei uma leve quebrada nessa quina, apenas por estética, e agora vou te mostrar como funcionará nosso formão. O anel entrará por fora do palito que cortamos, ele vai bater aqui. Precisamos deixar uma área que ela chegue a encostar nas bordas do anel. Eu não posso cortar mais que isso aqui. Você possui duas opções: coloque a barra de ferro dentro do anel e corte exatamente 2 riscos diagonais, apenas para que não fique essas duas pontas para fora, até a ponta na diagonal, ele vai encaixar e bater aqui. Ou se quiser por estética, marque o centro exato do anel, ele tem que bater nas laterais do anel, nas bordas, ele não pode passar para dentro, senão ele vai vazar para dentro do cabo. Conte mais ou menos 1 centímetro de distância e com o outro anel, risque uma meia lua dos dois lados, abaixo desse 1 centímetro de distância. É só contornar o anel. Vou tentar fazer na caneta para que fique mais visível para você. Eu não sei se é possível ver os riscos que eu fiz. São 2 meia-luas. Uma meia-lua aqui e uma meia-lua desse lado. Isso é questão de estética. Você pode cortar com um arco de serra reto e depois com uma lima redonda terminar esse arredondamento, ou simplesmente fazer os 2 cortes retos na diagonal. Eu vou optar pela meia-lua, então eu vou cortar daqui para cá e daqui para cá reto, no arco de serra, e aqui eu arredondo na lima, os 2 lados. Como eu estou sem esmerilhadeira, eu adaptei aquele parafuso que vem na borracha da lixadeira de disco que se coloca na furadeira e adaptei a pedra da esmerilhadeira nela. Deu para esmerilhar bem a peça, removendo praticamente bastante ferrugem. Eu fiz as 2 meia-luas nela. Veja bem, não estou muito preocupado com estética. A nossa preocupação maior é funcionalidade no nosso formão. A lâmina estando afiada e o cabo sendo anatômico está ótimo para mim. Agora eu vou cortar as laterais para que fique exatamente na largura do anel. Bom, cortei o espaço que faltava para ficar exatamente na largura do anel. Ele vai bater aqui, ó, exatamente no anel. Então eu cortei 1 milímetro aqui, 1 milímetro aqui. A nossa barra ficou com o tamanho exato do anel. Você veja que ela vai continuar batendo nas bordas aqui e aqui, impedindo que quando utilizarmos ele, ela entre para dentro da madeira. Essa é a ideia, que ela bata aqui. Agora vamos partir para o cabo. Eu possuo esse pedaço de peroba velho, onde eu vou tirar 3 centímetros de largura por uns 14 de comprimento, mais ou menos. Eu vou mudar o tamanho dele para que sobre um pouco em cima, você vai entender mais para frente. O cabo pode ser feito com qualquer tipo de madeira: pinos, cedrinho, peroba, madeiras mais duras, ipê. A única diferença é que se você optar por um cabo de madeira mais resistente, você poderá algumas vezes, se preciso, utilizá-lo como alavanca, sem forçar e quebrar o cabo. Um cabo mais simples, você apenas poderá utilizar o seu formão como formão.
que é a finalidade correta da ferramenta. Como às vezes eu preciso separar alguma peça de outra que está pregada, duas madeiras pregadas e unidas com parafuso enferrujado, e eu utilizo ele para isso, eu opto por um cabo mais resistente, feito com peroba. Mas não necessariamente seu cabo precisa ser de peroba. Eu vou repetir, ele pode ser feito com pinos, com cedrinho, com madeiras mais simples. Eu vou riscar 3 centímetros no centro por 14. Eu vou cortar esse toco de madeira, depois nós vamos modular ela manualmente com a grosa. Eu vou remover um pouco aqui e aqui nessa região de cima. Eu não posso esquecer que vão 2 anéis, um aqui em cima e um na parte de baixo. Cortei o toco, 3 de largura por 14 de comprimento. O risco está aqui. Agora eu vou aproveitar, antes de cortá-lo aqui na serra, eu vou dar uma leve cortada nas pontas aqui e aqui, só para facilitar a entrada do nosso anel. Cortei. Note que eu dei uma afinada nas pontas para facilitar o nosso trabalho. Agora nós vamos quebrar essas quinas com a grosa. Para isso, eu vou prendê-lo na nossa morsa de madeira e você entenderá melhor como vamos moldar o nosso cabo. Eu prendi o nosso cabo na morsa de madeira. A primeira coisa que a gente precisa fazer agora é centralizar o anel bem no meio do cabo. Posicione ele e risque com lápis dentro do buraco do anel. Assim eu tenho uma noção de onde ficará posicionado o anel. Essa será a parte de cima do nosso cabo. Então eu vou riscar 1 centímetro de folga no cabo de onde o anel entrará, para que quando eu bata com o macete, ele estoure essa madeira e fique em volta do anel, e o macete não pegue no metal, apenas nessa camada de madeira que vai estourar. Eu vou fazer um leve rasgo aqui em volta para marcar. Eu só estou usando o arco de serra para não perder tempo. Agora eu bato com o formão em volta do círculo que eu fiz com o lápis. Eu não posso atravessar o círculo. Eu vou removendo esse excesso de madeira até o círculo levemente com o formão e o macete de madeira. Vou posicionar a câmera em cima para que você veja melhor. Aí está. Agora nós iremos contornar essa borda com a grosa. O importante é que você movimente a grosa no sentido de vai e vem, mas nunca numa posição só, ou seja, nunca num lugar só, indo e voltando várias vezes. Você vai e vem, você empurra e traz a grosa, contornando em volta da madeira. Empurra, volta, girando a grosa. Empurra, volta, empurra, volta, empurra, volta. Nunca somente no mesmo lugar, porque você pode comer mais do que o nível que você deseja. É muito importante que você tome cuidado para que ela fique reta em relação à madeira e não torta assim ou assim. Ela tem que ficar em pé, nessa posição. Vou dar uma testada agora no anel. Ok, entrou com facilidade. Daqui para baixo ele precisa entrar com pressão. Ele vai bater mais ou menos aqui, onde eu fiz o risco. Nessa parte ele não pode entrar com facilidade. Eu vou contornar com o serrote ou com o arco de serra em volta para que o anel desça até aqui. Lembrando, ele daqui para baixo precisa entrar com pressão. Não a pressão exagerada, mas também não com essa folga que está na ponta.